Glórias a Deus. É muito bom sentir a presença de Deus. Amém. É muito gratificante estarmos honrando a Deus e Deus fazer-nos entender que Ele recebe o seu culto, recebe o nosso culto, recebe a nossa adoração. E hoje, pela graça de Deus, gostaria de estar ministrando uma palavra que Deus colocou no meu coração. Semana passada, os irmãos lembram da mensagem? Foi sobre Poço de Jacó, ou as águas vivas de Jesus. Deus fez coisas maravilhosas, está fazendo, e hoje eu gostaria que você abrisse o seu coração, porque Deus vai falar forte ao seu coração, ao meu coração. Essa mensagem, ele é o segredo para uma vida bem-sucedida. Esse é um segredo para uma vida de honra, uma vida que agrada a Deus, uma vida abençoada por Deus. Você está estudando sobre isso. Eu gostaria que abrisse em 1 Samuel, capítulo 2. 1 Samuel, capítulo 2. Glória a Deus. Versículo 30. Esse aqui vai ser o texto base da nossa mensagem. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. Amém, irmãos? Esse aqui é o segredo, e não fica somente na esfera entre nós e Deus. Essa esfera, ela vai muito mais além. Nós vamos ver Bíblia hoje, Palavra de Deus. Pessoas estão errando porque não conhecem a Deus. Pessoas, elas pecam por falta de conhecimento. Mas hoje eu queria que você pudesse colocar a mão na sua cabeça. Todos, aqui todo mundo, põe a mão na sua cabeça. Eu queria orar por você agora. Senhor Jesus, eu quero pedir agora que o Senhor venha tocar nesta mente, abençoa a mente e o coração, toda barreira seja quebrada, e que o Senhor possa encontrar uma boa terra para entrar a semente da palavra, e que eles sairão daqui abençoados, frutificando, transformados, uma nova identidade, uma nova maneira de pensar. Nós abençoamos esta mente, e que seja tocada pelo Espírito de Deus, cobre com teu sangue, e que seja abençoado em nome de Jesus. Quem concorda, diga amém. Amém. Vamos ler esse texto. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1, 2 e 3, diz assim. É um texto que Deus fala para um sacerdote. E esse sacerdote, ele era Eli, e ele tinha alguns filhos em casa. Só que esses filhos, eles iam no templo, eles faziam relações com todas as pessoas ali, com pessoas de maneira ilícita. Eles pegavam um sacrifício e eles não honravam a Deus. E o homem, o pai chamado Eli, foi chamado a atenção por Deus. Deus não chamou a atenção dos filhos, Deus chamou dos pais, porque os pais que têm que ensinar os filhos a amar a Deus, a honrar a Deus. Olha o que Deus disse para esse profeta, para esse sacerdote, e hoje vai ser a mensagem de hoje. A mensagem é honrando a Deus. Repita comigo, honrando a Deus. Ok, vamos ler o texto? Portanto, diz o Senhor Deus de Israel: na verdade, te digo que a tua casa e a tua casa do seu pai andariam diante de mim perpetuamente. Mas agora o Senhor diz: longe de mim tal coisa, porque honrarei aos que me honram, mas os que me desprezam serão desprezados. Em outras traduções, esvaecidos
ou transformado em fumaça. Tá? O texto está dizendo uma advertência de Deus que faz a gente refletir um pouco sobre que nós não estamos vivendo uma religião, mas que nós estamos vivendo uma vida com Deus. O profeta, o sacerdote Eli, ele fazia as coisas para Deus, ele amava a Deus, ele temia a Deus, mas ele honrava. A Bíblia diz que, um versículo, eu acho interessante isso, olha aqui, versículo 29, olha o que Deus diz para o profeta Eli, dá uma olhadinha. Porque desprezam o sacrifício, a minha oferta, que eu ordenei que fizeste a minha morada, e porque honra mais os teus filhos do que a mim, de modo que engordaste os principais de todas as ofertas do meu povo Israel. Irmão, hoje nós vamos falar sobre escadas de prioridade de honra. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um segredo que vai te abençoar. É um segredo que se você compreender, vai melhorar o seu relacionamento entre pai e filho, vai melhorar o seu relacionamento entre marido e mulher, vai melhorar o seu relacionamento lá na escola com o seu professor, ou com o seu cachorro, ou com o seu chefe na fábrica, quando você entender o princípio da honra. Aqui, Deus está falando o seguinte, Ele fala assim, aqueles que me honram, eu vou honrar. Mas aqueles que não me honram, eles não vão ser honrados. Deus, Ele pega esse princípio da honra de uma maneira forte com esse sacerdote. A Bíblia diz que depois de um tempo, ele não mudou o seu coração, ele não se arrependeu, ele protegeu os filhos para fazer as coisas erradas, e a Bíblia diz que numa guerra, Eli e os 2 filhos morreram. Deus castigou, Deus permitiu um fim drástico, porque quando Deus fala, Ele fala de uma maneira poderosa, Ele é amor, Ele é misericórdia, mas quando nós não aceitamos, nós estamos desonrando a Deus. Amém, irmãos? Vocês estão comigo até aqui? Deus, Ele honra, Deus, Ele deseja ser honrado. A palavra honra na Bíblia é a mesma coisa que glória, mesma palavra de glória. Quando um rei ali, por exemplo, o rei de Babilônia, quando ele estava assentado no trono e ele recebia presente de outros países, eles colocavam o rei numa balança, colocavam o rei sentado na balança, e ali na balança eles colocavam presente, ouro, prata, joias, e o peso ele balançava e deixava no meio, a balança ficava no meio. Então eles diziam, eis aqui a glória e a honra do rei. Uma das palavras que significa honra, significa pesado. Ou seja, o nível de honra que você age com outra pessoa é o peso que ela tem para você. Peso no sentido de importância. A pior coisa que existe é você, quando as pessoas te desprezam. Não tem importância, não tem valor, não é verdade? Não é a maior briga que tem? Poxa, você não me tem valor, você não me valoriza, eu fiz uma comida tão gostosa, nem me elogiou. Então é uma briga, porque falta de peso, falta de honra, não é verdade? E Deus, Ele entra com esse princípio, dizendo assim, olha, se vocês entenderem o princípio da honra, vocês vão ser abençoados. E a palavra diz que honra significa peso. Então, quanto mais você honra a Deus, mais peso de glória, mais peso de dedicação, mais peso de amor você dá, você está colocando Deus mais alto, mais alto, mais alto, mais alto. Só que a questão da honra, ela não pode ser metódica. O presbítero falou para honrar, agora tem que honrar. Não. O princípio da honra tem a ver com o coração. Tem a ver com o coração. Certa vez Jesus ele falou uma coisa, dizendo, um texto da Bíblia aqui interessante. Ele fala que
Mateus capítulo 15, versículo 8. E o Caio pode colocar, por favor? Mateus, capítulo 15, versículo 8. Glórias a Deus. Honrar a Deus. Honrar a Deus. Honrar a Deus. Honrar a Deus. Jesus, ele fala uma coisa interessante sobre a questão de honra. Ele fala assim: este povo honra-me com lábios, mas o seu coração está longe de mim. Versículo 7, pode ler, Caio. Olha o que Jesus fala: hipócritas, bem sabeis Isaías a vosso respeito, dizendo, está falando dos fariseus, este povo honra-me com lábios, mas o seu coração está longe de mim. Honra. Eles falam glória a Deus, eles glorificam a Deus, eles estão, sabe, eu sou de Jesus, mas o coração está longe. Então, quando a gente fala de honrar a Deus, ele está no sentido não de uma obrigação de fazer isso, mas no sentido de voluntariedade. Deus, ele quer que nós façamos de coração. Você vai cantar? Cante de coração. Você vai orar? Não, tem que orar porque o presbítero orou, falou para orar, o pastor falou para orar. Não, você vai orar porque você ama a Deus. Você vai ofertar algo a Deus, não é porque alguém mandou, é porque você ama a Deus. Tudo que você faz para Deus em honra, Deus quer que seja de coração. Amém, irmãos? Deu para pegar aqui a ideia? De coração. E quando nós honramos a Deus de coração, nós estamos dizendo que Deus é o peso maior do que qualquer outro valor que a gente tem. É você colocar Deus no trono e você coloca todos os pesos ali. Deus, o Senhor é mais do que isso. O meu programa de domingo é o Senhor é mais. Coloca lá na balança. Senhor, o Senhor é mais do que os meus filhos. O Senhor, eu amo mais o Senhor do que os meus filhos. Coloco lá na balança. O Senhor é mais importante que meu marido. Coloca lá na balança. O Senhor é mais importante que meu chigotô. E coloca lá na balança. É você colocar o peso dizendo, Deus, o Senhor é mais do que tudo isso. O Senhor tem mais importância do que tudo isso. Amém, irmãos? Amém. Então, honrar é isso. E agora eu vou pegar um pouquinho mais profundo. Você já convidou uma pessoa para o aniversário do seu filho ou o aniversário de alguém da sua casa? Quantos fizeram aniversário aqui? Quem já fez aniversário? Amém. E de repente, ou você vai no aniversário de alguém, tá? Vai fazer uma festa bonita, bastante docinho, bastante churros, esfiras, bastante bolo, e vai ter tudo aquilo lá. Você que conhece aquela pessoa, você seria capaz de comprar um brinquedo de reacoém de aniversário para honrar o aniversariante? Quantos teriam coragem de fazer isso? Ninguém faria isso. No aniversário, para honrar o aniversariante, o que você faz? Você pega o melhor. Opa, peraí, o que as pessoas vão pensar de mim? Eu estou indo lá, fazendo uma festa, o que eu vou dar? Né? Não que o aniversariante está pedindo alguma coisa para você. E eu também, né? Quando a gente faz aniversário, o que você pensa em receber? Alguma coisa de gojuyen, rachujuyen? Não sei. Mas a importância que aquilo que você é, muitas vezes é aquilo que as pessoas dão. Eu acho interessante a minha esposa. Uma esposa, ela foi muito usada por Deus para me ajudar na minha hombridade. Eu sou homem, viu, irmão? Pode ficar tranquilo. Mas eu estou falando no sentido de galgar posições em Deus. Deus mudou a minha mente e meu coração porque Deus usou a minha esposa para me honrar. Hoje mesmo, na hora do almoço, ela pegou o copo, as crianças colocaram um copo de plástico e ela falou assim, não, papai tem que ser copo de vidro. É uma atitude simples, mas é importante de honra. Não é interessante? Coisa pequena. Ou, não pode falar mal do papai não, ele é o cabeça da casa. Honra, sabe? Se você quer que sua família seja abençoada, honre o seu marido. Honre, não taca o pau não. Não fica jogando, atacando ele, falando mal dos filhos não. Mas honra, fala, não, papai falou. E isso honra a Deus também. Então, questão de honra é você colocar Ele maior do que os outros pesos da sua vida. Amém, irmãos? Quando fala sobre isso, sobre oferecer algo em presente, eu quero que você preste atenção comigo aqui. Preste atenção. Na Bíblia Sagrada toda,
Deus ele exige e fala: eu quero que vocês me honrem. Na Bíblia Sagrada. Quer que eu conte um exemplo para você? Caim e Abel. Caim e Abel. Anote ako da jogo, Morsan. Da jogo? Da jogo, né? Caim e Abel. A Bíblia diz que Abel ofereceu uma oferta. O que ele ofereceu? O que é isso? Cordeiro. E Caim, o que ele fez? Pegou uns tomatinhos lá, umas verduras e ofereceu. Não era ao tipo de oferta que era a questão, mas o tipo de honra e de amor que estava sendo feito como oferta. Entende? Que tipo de oferta? A Bíblia diz que Abel fez aquela oferta de coração e Deus recebeu. E sabe uma coisa que eu vou falar para você? Quando você faz alguma coisa para Deus, Deus recebe e você sente que Deus recebeu. É muito maravilhoso isso. Você adora a Deus, você sente que Ele recebeu. Mas Caim, ele percebeu que aquelas verduras que ele colocou ali, ele ficou com inveja do irmão. Ficou com tanta inveja, com tanta raiva, que em vez de mudar o coração, resolveu acabar com o problema, matou o irmão. Por causa de inveja. Se você honra a Deus com as suas primícias, não precisa, sabe uma coisa? Você vai ser recompensado. Você não precisa ficar com uma vida de inveja. Então, a Bíblia toda fala sobre isso, sobre honra. Outra pessoa que honrou muito a Deus foi José. José passou por tantos problemas que justificaria a sua derrota. Por que você é amargurado, José? Eu estava preso na prisão. Por que você é assim? Os meus irmãos me venderam. Por que ele poderia fazer isso? Mas a Bíblia diz que José, ele estava no calabouço, tudo que ele colocava a mão prosperava. E quando tinha uma oportunidade para pecar, ele falava assim: pecaria eu contra Deus? E José fugiu. Que coração é esse? Um coração de uma pessoa que busca honrar a Deus. Busca honrar a Deus. Então a Bíblia Sagrada fala muito sobre isso. E aí chega em Malaquias capítulo 1. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia em Malaquias capítulo 1. Que Deus ele chega num momento assim que ele não aguenta. Ele fala assim: eu vou ter que falar com esse povo. Olha o que ele fala sobre honra, gente. Malaquias capítulo 1 fica antes de Mateus. Isso, Yukari, você é o mais rápido do Yashi, né? Sugoi, né? Do Hikashi Nihon. Isso, Malaquias capítulo 1, versículo 6. Versículo 6 até o versículo 8. Olha que Deus diz sobre honra. A questão aqui, eu não estou pedindo dinheiro para a igreja, não. O que eu estou pedindo, sabe o que é? É que nós saímos aqui com o coração honrando a Deus, um coração voltado a Deus acima de tudo. O que nós desejamos como alvo nessa igreja, sabe o que é? É um povo que coloca Deus como um peso maior, e Ele é mais importante do que tudo. Amém, irmãos? Vocês estão comigo? Vamos ler lá em Malaquias capítulo 1. Deus fala assim: o filho honra o pai, o servo ao seu senhor. E eu, pois, sendo pai, onde está a minha honra? E sendo eu amo o dono, onde está o temor de mim? Diz o Senhor dos exércitos a vós, aos sacerdotes que desprezais o meu nome, e que vós disseis: em que temos desprezado o seu nome? Versículo seguinte: ofereceis sobre o altar pão profano, né? Quer dizer, qualquer coisinha que sobra, né? Qualquer coisinha. E dizei: em que há que devemos profanado nisso, que pensais que a vossa mesa do Senhor é desprezível, né? Mais para frente: porque quanto oferecer sacrifício um animal cego, naquela época, para oferecer a Deus, o animal cego era o aribique de Rokujupacento, gente. Tinha o aribique, o cero lá, o Rokujupacento, o aribique. O cego, isso não é mal. E quando oferecia o coxo doente, era hankachi, metade do preço. Você oferecer um animal, era metade do preço, que estava doente. E isso não é mal. Ora, apresentar o governador, será que ele terá agrado de ti, ou aceitará a sua pessoa, diz o Senhor dos Exércitos? Deus está falando o seguinte:
Vocês dão o melhor para qualquer coisa, mas o que vocês têm oferecido para mim? A gente vem no culto. Eu sei que tem pessoas que têm coração aberto, eles ofertam, e não estou visando o quanto de dinheiro, a gente nunca visou dinheiro aqui. Mas aí vem a reclamação de Deus falando: olha, cadê a minha honra? Vocês, em vez de dar um presente bom no aniversário, vocês dão um presente de Riacoém. Cadê a honra? Cadê o coração? Tanto é que Jesus não está pensando em dinheiro, porque Jesus estava no templo. A Bíblia diz que veio uma viúva, na sua pobreza, algumas moedas, 3 ien, gente, 3 ien. E as pessoas ofertavam de 1 ien, 100 mil, 500 mil, e Jesus só olhando. Aí aquela mulherzinha veio e entregou 3 moedas. Sabe o que Jesus disse? Essa mulher deu mais do que todas, porque Jesus vê o coração. Essa mulher me honrou, ela me amou, ela deu tudo que tinha porque me amou, me honrou. Você está entendendo? Senão a gente para na mediocridade. O que é mediocridade? Mediocridade é: você tem condições de fazer uma coisa, mas você não faz. Você tem condições. Eu fiquei vendo a IBF ontem, eu acho interessante isso. Pessoas que amam a Deus para fazer uma coisa dessa. Os detalhes. As florzinhas, os bexigas, os detalhes, todos os detalhes. Todo mundo trabalhando, todo mundo em sogashi, todo mundo com pouco dinheiro, mas na condição mínima fez o melhor. Na condição mínima fez milagre, multiplicou o papel em 2, fez mais desenho, faz mais figura, fez mais presente. Você entende? Isso é eficácia, isso é excelência. Agora o medíocre é aquele: só deu isso de dinheiro, sei lá, para fazer isso, uns papel aqui, uns papel ali, tá bom, deixa assim, tá bom, para as crianças mesmo, vem pouca criança mesmo. Isso é medíocre. Deus quer que você não fique na mediocridade. Deus quer que você cresça, melhor. O Chachô pede para fazer um serviço, aproveita e faz um solde lá do lado da máquina, meu irmão. Né? O Chachô fala assim, o Cachorro fala assim: vai lá, arruma uma mesinha. Ele vai lá e arruma só a mesa. O chão está cheio de óleo, a terra ali está tudo bagunçado. E aí ele volta: e agora, chefe? O chefe volta: só a mesa não, né? Tá na casa, tem outras coisas aqui. Tá bom. O que quer faz? Aquele carrinho. Vai lá, arruma o carrinho. Só arruma o carrinho. Aí volta. O excelente é aquele que faz tudo. Ele pensa e se coloca no coração. O que ele quer que faça? Quando Deus está falando aqui que o Pai, ele deseja a honra do Filho, e que o Senhor tem a honra do seu servo, ele está falando do empregado. Porque no serviço a gente honra mais a Deus, mais lá do que qualquer outra coisa. Quer que eu fale um exemplo para você? Vou falar um exemplo bem claro, tá? Quantos aqui chegam atrasados no serviço ou na escola? Não estão honrando. Vocês perdem de 1 hora ou 2 horas de serviço. Entende? Quantos aqui, né? Se aqui a gente oferecesse aqui 10 mil ienes, Maurício, para quem chegar 1 hora antes, acho que aqui vai estar lotado, Adriana, para ajudar a arrumar fio aqui. É verdade ou não é? 10 mil para todo mundo vir aqui para fazer as coisas para Deus. Honrar a Deus. Quando você entende que você está honrando a Deus, você está ganhando um tesouro no céu que você não vê. Tudo que faz, até um copo da água. Jesus diz assim: quando alguém você honra a Deus dando um copo de água para um dos servos, não perderá a sua recompensa. Honra a Deus. Amém, irmãos? Então, aqui ele está falando que o princípio é Deus acima de tudo, com honra. E aí ele fala mais, ele fala assim, não é só isso, ele fala em Provérbios capítulo 3, versículo 9, vamos ler aqui. Deus, ele fala que a honra a Deus está em oferecer algo a Deus. De repente, quantas vezes, talvez você não tenha recursos para oferecer, mas você vem aqui e oferecer o seu serviço, isso honra a Deus.
convidar alguém para vir à igreja, arrumar as cadeiras, sabe, evangelizar, cuidar do neném. Isso é honra. E agora Deus ele fala sobre bens materiais. Dentro do que Deus te dá no mês inteiro, o que você faz com ele? Provérbios 3:10, vamos ler aqui? Isso aqui é Bíblia. Vamos ver a palavra de Deus. Achou, aí, Karen? 9, versículo 9. O texto diz assim: honra o Senhor com os seus bens e com as primícias da sua renda, e assim se encherão de fartura os seus celeiros e transbordarão de mostos os seus lagares. Aquela viúva honrou a Deus com aquela moeda. Você tem honrado a Deus com alguma coisa? Honrar a Deus é muito importante. Outra coisa que é muito importante também é entender que quando nós honramos a Deus, nós obedecemos a sua palavra. Eu só honro a Deus, mas o chefe eu não respeito. Eu honro a Deus, mas não respeito o presbítero, vou deixar ele falando sozinho. Eu honro a Deus, mas meu pai e minha mãe não quero nem saber. Você está preparado para... Fala para o seu irmão do lado assim: segura o cinto de segurança, nós vamos mais profundo. Fala para o seu irmão do lado e fala assim: a gente vai mais profundo agora. Honrar a Deus não é só glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus, e ofertar a oferta, colocar todas as moedas que tiver. Não é isso só. Honrar a Deus na Bíblia Sagrada tem a ver com um relacionamento com o outro. Se você quer honrar a Deus, você tem que entender o seu relacionamento interpessoal. Amém, irmãos? Eu queria que vocês lessem um texto aqui interessante. Romanos capítulo 12, 10. Romanos 12, 10. Quem não achar, observa aqui, tá? Romanos 12, 10. É o Novo Testamento. Isso, cara. Você sabia que Deus nunca te chamou para você exigir honra? Me respeite, eu sou bebê. Não. Me respeita, eu sou papai e mamãe. Deus nunca na Bíblia falou assim: requisita sua honra. Eu fiquei impressionado com o iPhone. Eu coloquei assim: honrar a Deus. Só coloquei isso, honrar a Deus, para ver se tinha uma mensagem assim para incrementar. Irmão, o que eu vi ali dizendo: Deus vai te honrar, Deus vai te elevar, Deus vai te... Irmão, Deus está preocupado não em honrar em gente, não. Deus está pensando em honrar Jesus Cristo de Nazaré, meu irmão. É Jesus que tem que ser honrado. Deus vai te honrar. Tem um monte, eu fiquei espantado. Uma lista assim: Deus vai te honrar. Aí 1 ou 2, vamos honrar a Deus. Opa, isso aqui é bom. Você está entendendo? Trocou as ideias. E hoje nós vamos entender que para honrar a Deus, não é você exigir, é você dar. Olha o que o texto diz aqui. Você quer honrar a Deus? Então olha o que o primeiro texto fala: amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo em honra. Não é honra aqui, irmãos? Não é para você falar glória a Deus ao Celso, glória a Deus, irmã. Não. Honra aqui significa considera o peso dele, considera o peso dela. Você está entendendo? Ele é importante para você, ele é importante para mim, ele faz parte da sua vida, não é descartável. Honrar significa peso. Desonrar, sabe o que significa desonrar? No original significa vapor de fumaça ou neblina. Quantos pesam num saco o peso da vapor ou de neblina? Quantos já mediram o peso de vapor, de água ou de neblina? Ninguém nunca pesou. Não tem peso. Muito pelo contrário, ele flutua, não é assim? Então desonrar é dizer: não tem peso, não tem importância, é um vapor. Você está entendendo? E o texto está dizendo: você tem que amar uns aos outros, em preferindo honra. Ou dizer: meu irmão, você é muito importante para mim, Deus abençoe, você deu lugar, sabe? Isso é bom, você é importante. Vamos mais profundo? Vamos mais profundo.
A Bíblia diz que até os fracos na fé têm que ser honrados. Irmão, eu não canto, eu não prego, eu só sei orar e limpar o banco, chorando. Lembra daquele testemunho da irmã? Do chorinho? Olha o que o texto diz aqui, 1 Coríntios 12, 20. Guarde, se quiser anotar esse texto. Ele vai falar sobre a palavra honra. Você quer honrar a Deus? Você vai ter que honrar a pessoa que está do teu lado, mesmo que você não concorde com a ideia dele, mesmo que você ache assim, nossa, você não pode desprezar ninguém aqui. Vamos ver lá. Isso. Agora, porém, há muitos membros, mas um corpo. Que corpo que é esse? Jesus. Kyōkai, igreja, Jesus. Mais para frente, Jesus ele fala assim, que na igreja, o olho, de repente você seja o olho da igreja, pode ser o dedinho, pode ser a boca. O olho não pode dizer à mão, eu não tenho necessidade de vós, e nem a cabeça aos pés, eu não tenho necessidade de vós. Você estando na igreja não estando, tudo é moir. Sai fora. A gente não pode dizer isso para ninguém que aceita Jesus como Salvador. Por mais fraco na fé que seja, você não pode dizer isso. Olha o que está dizendo mais para frente. Vamos lá, versículo 22. Antes, os membros do corpo, parece ser os mais fracos, são necessários. No corpo humano, vou falar aqui, vamos ver aqui. Isso. Irmã Beth, vem cá. Isso. Eu preciso de um braço. Tem um açougue aqui embaixo. Não, pode sentar aqui, irmã. Isso. Tem um açougue aqui embaixo, que tem uma faca poderosa para cortar. Aí a gente vai cortar esse braço e eu pago 1 milhão de ienes. A irmã aceita? 1 milhão pelo seu braço? Não, responde logo, irmã, senão a pessoa não vai entender. Não, ela não, está muito caro. Então 1,5 milhão pelo seu braço. Então não pelo braço não. Um membro que não precisa muito. O dedinho do pé. Eu pago 800 mil pelo dedinho do pé. Não precisa ser o dedo, pode ser o menorzinho. Esse aqui que está aparecendo ali, ó. Isso. A gente corta assim. 1 milhão, não quer, irmã? 1,5 milhão? Está muito caro, não quero não vou comprar não. A Bíblia diz que o membro do corpo, mesmo menor, é necessário. Você sabia que um dedo do pé, se você estiver faltando, você tem dificuldade para andar? Se estiver faltando muitas vezes a gente pensa, puxa vida, eu queria que os membros todos fossem fortes. Mas a Bíblia diz que os fracos são necessários. Muitas vezes a gente se sente fraco. E Deus está mandando dizer, você é necessário. Você faz parte do corpo de Jesus. Não sou eu, é a palavra aqui, ó. Você faz parte do corpo de Jesus. Muitas vezes a gente quer se amputar. Eu não faço diferença, né? Eu só fico jogando game no celular, é melhor cortar. Não! Você é necessário. Olha quem vai falar mais à frente. E os membros do corpo que reputamos sendo menos honrados, a estes revestimos com mais honra. E os que em nós não são decorosos, não está aparecendo no louvor, não prega, damos muito mais honra ao que tinha falta dela. Então a gente para de julgar as pessoas e começamos a entender que as pessoas são importantes. As pessoas são importantes. Você é importante. Você faz parte do corpo de Jesus. Entende? E se você estiver cortado do corpo de Jesus, você vai morrer, vai apodrecer. Mas se você está ligado em Jesus, nós que fazemos parte não podemos desprezar ninguém. Entende? Aquele irmão lá nem me cumprimentou. Orgulhoso. Né? Não fica julgando isso, irmão. Você vai lá e cumprimenta ele. Aquela pessoa que é meio quietinha, abraça ele. Muitas vezes tem pessoas precisando de um abraço ungido,
Sabe o que é amor, honrar a Deus? É um abraço ungido. Eu tenho falta disso na igreja, sabe? Você é o abraço de Jesus. Jesus vai usar você para abraçar a gente. Deus vai usar você para entender que a pessoa é importante. Muitas vezes a pessoa fala assim: puxa, eu errei tanto, eu não mereço. E você vai lá e fala, e olha assim. Aí a pessoa fala assim: não, acho que eu vou desistir porque eu estou atrapalhando. O texto está dizendo, a Bíblia está dizendo: cuida bem dessas ovelhas, dessas partes do membro. Honra eles. Está falando honra. Você quer honrar a Deus? Considere. Outra coisa muito importante, ele vai falar sobre o pai e a mãe. Vamos ler um texto da Bíblia Sagrada? Isso. Efésios 6, 1 e 3. Efésios 6, 1 e 3. Você quer honrar a Deus? Você vai honrar pai e mãe. Você vai honrar pai e mãe. Tem muitas crianças aqui. Tem muitos filhos aqui. Se você honrar seu pai e a sua mãe, você vai viver bem e muito tempo. Agora, você quer morrer cedo? Efésios é mais para baixo. Subiu, é isso, Efésios 6. Olha o que o texto está dizendo sobre honra. Irmãos, eu fiquei impressionado com o princípio de honra. Eu fiquei impressionado. E nós vamos falar aqui algumas coisas que talvez fiquem na nossa cabeça que nos impede de honrar. Mas você vai entender o que Deus está querendo dizer. Efésios 6, do 1 ao 3. Vós, filhos, sede obediente aos vossos filhos. Não. Aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Versículo 2. Vamos repetir todos juntos? Ichi-ni-san. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e tenhas longas vidas sobre a terra. A palavra vá bem significa prosperidade. Quem quer prosperidade aqui, irmão? Quantos querem ficar pobre? Pobre, que nem um cachorro pobre. Quantos querem ser pobre? Ninguém quer ser pobre. Quantos querem ser próspero? Crianças prósperas, levanta a mão. Ninguém. Só a Yuki e o Yudi. Quem quer ser próspero? Levanta a mão. Amém. Quantos querem viver bastante tempo? 120 anos, 100 anos. Quantos querem viver bastante? Ou quem quer morrer daqui a 2 anos? Quem quer morrer cedo? Quem quer morrer cedo? Levanta a mão. Não, ninguém quer morrer cedo. Né? Você quer morrer cedo, Paulinho? Pelo amor de Deus. Não. Quantos querem viver muito? Levanta a mão. Quantos querem viver bastante? Isso. Amém. E próspero. Amém. O segredo aqui é honrar. Não é isso? Versículo 2. Vamos ler de novo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento, para que te vá bem e tenha longa vida sobre a terra. Agora vamos inverter isso aqui. Esse aqui é o positivo. Agora o negativo. Não honre, versículo 2, eu caio. Não honre seu pai e a sua mãe. Chama ela de burra, chama ela de tapado, chama o pai de vagabundo, sabe? E o que vai acontecer? Vai inverter. Não vai bem a sua vida e você morrerá cedo. É isso aqui, irmão. É a Bíblia. É só você inverter. Eu não vou obedecer, então vai ficar tudo ao contrário. Por isso que tem muita gente aí, jovem, morrendo cedo. É por isso que tem tanta gente com problema financeiro. Pergunta se eles honram papai e mamãe. Questão da honra. Você faz isso para o pai, ou para a mãe, ou para o idoso, você está fazendo isso para Deus. Amém, irmãos? Vamos mais para frente? Glória a Deus. Glória a Deus. Honrar. Outra coisa que também é muito importante é a mulher, o homem tem que honrar a esposa. Irmão, existe esse versículo bíblico? Existe. Vamos ler lá? 1 Pedro 3,7.
É antes de Apocalipse, 1 Pedro 3,7. Abra a Bíblia, por favor. E vai usar a palavra honra. Ou seja, considera o peso do pai e da mãe. Considera o peso da sua esposa. Você não serve nada senão para fazer comida e lavar minha roupa. Não, considera o peso dela. Olha o que o texto diz aqui. 3, 7. 3, 7. Olha o que está dizendo aqui. Igualmente, vós, maridos. Cadê os maridos? Quem é marido? Levanta a mão. Fala assim, cadê os homens? Fala, sou eu. Vai falar. Sou eu. Cadê os homens? Ô, irmãos, pelo amor de Deus. Cadê as mulheres? Aqui. Cadê os homens? Sou eu. Ai, meu Deus do céu, misericórdia. A gente vai fazer homem ao máximo, em nome de Jesus, aqui que vocês vão ver. Vai ser uma bênção poderosa. Igualmente, vós, maridos, vivei com ela com entendimento, dando honra à mulher. Considera o peso da sua mulher. Ela tem importância, ela não é descartável. E aí ele fala, porque a mulher é o vaso mais frágil, como sendo herdeiras convosco da graça da vida, para que não sejam impedidas vossas orações. Você quer, marido, perder o seu contato com o céu? É você não honrar a sua esposa. Vai brigar com uma briga bem feia, falar umas palavras bem faladas, e vai dormir e vai tentar orar. Papai do céu, você vai sentir um chumbo na sua cabeça. Não vai subir nem no teto da sua casa a oração. Você está entendendo? Honra, porque a mulher é o vaso mais fraco. Ela vai falar algumas coisas, sabe? Vai doer o seu ego, mas fecha o olho, ora, clama, sabe? Tenha paciência. Honra ela, considera ela. Isso é honra. Amém? Vocês estão comigo? Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Deus fala sobre honra em relação ao patrão. Agora eu quero dar uma passagem aqui, parada aqui, rapidinho. Deus fala da honra para a mulher, para o marido também. A mulher tem que honrar o seu marido. 1 Pedro capítulo 3, versículo 1, ele fala que a mulher, ela honra sem palavras o seu marido. Sem palavras. 1 Pedro capítulo 3, versículo 1. Semelhantemente, vós, mulheres, sede submissas aos vossos maridos, para que alguns deles que obedecem a palavra sejam cães sem palavras no procedimento das suas mulheres. No original dele, mais ou menos, ele está falando, essa submissão significa honrando ele, que ele é o maior. Ele é a pedra mais pesada. É isso. Aí muitas vezes a mulher fala, querido, né? E atrapalha tudo. Fica quietinho, ora. Ela fala, faz isso, assim, querido, vou fazer. Aí você, mas querido, eu queria tanto aquilo. Ele fala assim, querida, vamos fazer isso? Vamos fazer, querida. Aí quando vai ver o coração, Deus muda o coração do marido e fala assim, não é possível, eu tenho que fazer alguma coisa para essa mulher. O que você quer? Quer isso? Vou lá, metade do que tem no banco eu te dou. Aí vai lá e compra as coisas, vai ser uma festa maravilhosa. Amém, irmão? Amém. Questão da honra. Agora a questão da honra tem muito a ver com aquilo. Irmão, eu só vou honrar se a pessoa merecer. Quantos já passaram isso na sua cabeça? Olha pra mim. Seja sincero, vai. Sincera, vai. Isso. Eu já pensei assim, tá? Estou confessando esse meu pecado. Tá bom? Eu pensei assim, só vou honrar esse chefe aqui se ele merecer. Ele é muito ruim. A Bíblia diz que honra tem a ver com autoridade. Honra não tem a ver com as coisas erradas que ela faz. Vou repetir novamente. Vou te falar um exemplo, por exemplo. O policial está fumando, bebendo, sabe, extorquindo. Aí de repente você está lá, né, Paulinho? A gente está andando lá 80 km na Cosoco. Aí de repente você passa por 200 km na Cosoco, com aquele policial lá, que está dando aí, ele vai lá atrás de você, né? E para. Aí você vê lá, aqui no Japão não tem isso, mas no Brasil, né, de repente você vê um policial meio bêbado assim, né? Aí o policial vem e fala assim, carta por favor. Ô japonês, meu radar aqui pega só japonês, aí não tem um dinheirinho por fora aí não.
Sério? Corrupto! Aí você vai bater de frente. O que você tem que fazer nessa hora? Eu honro você como policial, mas eu não vou obedecer à sua corrupção. Vocês estão entendendo? A mesma coisa com pai e mãe, que muitas vezes pode fazer uma coisa para o filho pecar. O filho não tem que obedecer, mas ele tem que honrar. Pai, eu te respeito, eu considero você, mas eu não vou obedecer às coisas erradas que você faz. Entendeu? É a mesma coisa que um chefe. O chefe fala, você está trabalhando, e o chefe fala assim: ô, tá na caçamba, pega esse pacote de caneta aqui, vamos vender por aí e vamos achar o dinheiro para nós dois. Ele é chefe, ele merece honra, mas eu não preciso obedecer ao erro da corrupção, do erro dele. Você está entendendo? Então honra tem a ver com posição e autoridade, e não tem a ver com a questão do erro. Você não tem que observar e fazer as coisas erradas. Amém, irmãos? Honra tem a ver mais ou menos assim. Vou te dar um exemplo. Você tem o seu filho. Você está lá e o seu filho está jogando game. Pokémon Go. Tira fora esse negócio de Pokémon Go. Sai fora disso, em nome de Jesus. É espiritual isso. Se você quer que seu filho seja próspero, tira ele desse Pokémon Go, em nome de Jesus. Está matando gente. E aí ele está lá jogando game assim. O pai fala para o filho: filho, joga uma água lá no meu carro. Aí o filho lá, jogando game: filho, joga uma água lá no meu carro. Aí o filho chega e fala assim: ah, pai. Tá, aí vai lá, levanta, pega o balde e chega lá e joga no carro. Ele obedeceu? Obedeceu. Jogou uma água no carro. Mas ele não lavou o carro com honra. Ele não respeitou o pai quando o pai pediu: pode lavar o meu carro? Você está entendendo a questão da honra? O que significa honra? A honra tem a ver com coração. E esse tem sido os maiores problemas de conflitos na fábrica. Porque você olha o chefe, está lá trabalhando, e você fica olhando com aquela raiva. Você faz tudo que ele fala, mas com aquela cara. Você não está honrando o seu chefe. Sabia disso? Você está lá com sua mãe e seu pai e fala assim: arruma essa cama. Tem que arrumar essa cama, essa coisa, você tem que trabalhar que nem escravo aqui. Você não está honrando os seus pais. Porque tem a ver com o coração. Honra tem a ver com o coração. Ele é meu pai, minha mãe, eu tenho que fazer o meu melhor. Eles trabalham, eles dão comida. Quantas vezes o pai e a mãe deixam de comprar um sapato ou comprar uma coisa para si, um perfuminho, para dar perfuminho para vocês? Deixa de cortar o cabelo, arrumar a barba para poder comprar uma coisa melhor para os filhos, e o filho não honra o pai e a mãe. Depois que as crianças nascem, o pai e a mãe não vivem mais para si, gente. Sabia disso? Por isso que Deus fala: honra teu pai e tua mãe para que vá bem, porque Deus vê isso. Você quer honrar a Deus? Honra a autoridade. Sobre chefe, dá uma olhadinha aqui. Esse texto eu já vou terminar já. Aqui, 1 Pedro 2, versículo 13 a 17. Aqui ele vai falar sobre honrar chefes. Tá bom? Depois, por último, vocês vão ver honrar presbítero também. Tá bom? Eu vou colocar isso para vocês, tá? Não é uma indiretona não, tá, irmão? É palavra mesmo. Vamos ler aqui. Versículo 13. Sujeitai-vos a toda a autoridade humana, por amor do Senhor, quer ao rei e ao soberano, quer aos governadores. Eles tiram imposto do seu salário? Honra eles. Está fazendo as coisas para a comunidade. Que são enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem bem. Olha aqui, ó. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo bem, façais emudecer a ignorância dos homens sensatos. Versículo 16. Como livre, não tendo liberdade, como na capa da malícia, mas como servo de Deus. Aí versículo 17. Honrai a todos. Vamos ler todo mundo uma voz só? 1, 2, 3, já. Honrai a todos, amai os irmãos, temei a Deus e honrai o rei. Sabe quem que era esse rei nessa época que Pedro escreveu?
Quantos sabem? Levanta a mão. Isso, alguém levanta a mão? Não? Júlio César. Júlio César é aquele que estava pegando os crentes e levando para Roma, no Coliseu de Roma, para ser comido pelos leões. Júlio César estava matando os crentes. E Pedro fala para honrar o rei. Vocês estão entendendo o que significa isso? Para de falar mal. Respeite ele como autoridade, mas não obedeça a ele. Você está entendendo? Peso. Deus colocou, mas Deus vai cobrar dele. Está fazendo coisa errada? Deus vai cobrar naquele dia. Essas autoridades que estão fazendo coisas erradas no Brasil também, em qualquer lugar do mundo, Deus vai cobrar. E vai ser diante de todo mundo, todo joelho vai ver, todas as pessoas vão ver. Vai ser vergonha para eles. Quem vai cobrir isso? Quem vai julgar? O Deus que tem toda a autoridade, o Deus que tem toda a honra, a Jesus Cristo nosso Senhor. Amém, irmãos? É Ele que vai fazer. Então ele fala isso: honrai a todos. Considera o peso. Quando a gente entender que outra pessoa tem mais peso, vai ser melhor. Você não vai falar de qualquer jeito. Relaxado, hein? Você vai usar outras palavras. Você vai respeitar, você vai amar. Amém, irmãos? Porque honrar é um princípio de Deus. 1 Timóteo 5, 17 e 18, eu já vou encerrar. Hoje a mensagem é honra, respeito, peso. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17. Quantos estão entendendo? Diga amém. Vocês estão entendendo o que Deus está mandando falar? A Bíblia está repleta disso. Tem pessoas que não honram, simplesmente sai fora, desaparece da vida como se nunca tivesse importância. Pais que deixam os filhos e abandonam a família, não tem importância. Mães que abandonam os filhos e o marido porque não tem importância. Não há honra, não há peso. Isso tem trazido feridas em muitas pessoas. Aqui ele vai falar sobre a honra à eclesiologia, ou ao presbítero ou ao pastor. Vamos ler o texto, está dizendo assim: o ancião, que significa pastor ou presbítero, que governam bem, sejam tidos por dignos de duplicada honra, especialmente os que labutam na pregação e no ensino. Até aí. Amém, irmãos? Então, de repente o pastor vai ter que chamar a sua atenção e falar assim: vem cá, vamos conversar aqui, puxar a orelha. Certa vez um pastor, Márcio Valandão, pastor da Igreja Batista da Lagoinha, ele tem mais de 60 mil membros, gente. Eles têm mais de 5 cultos por domingo. 60 mil. 60 mil, é 60, isso, 60 mil. E veio um rapaz e falou assim: pastor, por que tem que ter pastor? Por que eu preciso vir na igreja?